que está no seu secreto. E eu quero agora, com muita alegria, chamar aqui para nós ouvir a palavra, uma mulher restaurada no secreto. Que você seja essa mulher hoje aqui, que você volte para sua casa literalmente restaurada de tudo aquilo que você precisa. E eu quero com muita alegria apresentar a vocês hoje a Sara Rebeca, que é casada com o Luciano, mãe da Alice, cresceu em um lar cristão e sempre esteve envolvida na igreja. Olha que testemunho maravilhoso. Ao lado do marido, serve no Ministério de Louvor e lidera o Ministério de Mulheres, ajudando a outras a aprofundarem o seu relacionamento com Jesus. Formada em teologia, é escritora do livro Conhecendo Jesus Intimamente, que inclusive está lá na nossa The Store para você adquirir hoje. E tem como missão inspirar pessoas a viverem com intimidade e propósito com Deus. Eu quero que vocês recebam com muita alegria, uma grande salva de palmas, a Sara Rebeca. Boa tarde, mulheres! Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde e que presença maravilhosa de Jesus aqui neste lugar, né? Quantas já foram tocadas por Jesus? Amém? A pastora, inclusive, me pediu para cantar no final, mas a pastora está de brincadeira comigo, né? Como que eu vou cantar depois dessa mulherada, dessa banda maravilhosa aqui? Não tem como. Vamos deixar para quem sabe fazer bem. Meu coração se alegra muito em estar aqui. É uma grande honra. A pastora esteve conosco também na nossa conferência. Foi grandemente usada e nós nos alegramos em unidade como corpo de Cristo. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu gosto sempre de fazer alguns movimentos e eu tenho certeza que a presença de Jesus está aqui. E eu quero que você cumprimente 3 mulheres e diga: hoje o poder de Deus te encontra. Quantas estão com fé que Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje, amém? Então eu quero que você dê a mão para essa mulher que está do seu lado. E eu quero que você, com ousadia e autoridade, comece a declarar palavras de bênção sobre a vida dela. Nós estamos aqui numa assembleia, numa igreja pentecostal, e nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, porque nós cremos na presença de Deus aqui, no fogo de Deus aqui, na glória de Deus aqui neste lugar, amém? Comece a orar, comece a declarar: Jesus, nós te adoramos, nós queremos mais da tua presença, nós não viemos aqui para sair da mesma maneira, mas assim como a pastora falou, e assim como o tema dessa conferência, nós veremos mulheres restauradas, transformadas e curadas em nome de Jesus. Nenhuma mulher vai sair daqui sem ser tocada pelo poder de Deus. Espírito Santo, vem sobre este lugar, reveste este lugar aqui com a tua glória e com a tua presença. Se há mulheres aqui que estão afastadas do Senhor e vieram a esse lugar, eu te peço, Espírito Santo, aviva os corações agora. Renova na tua presença, que elas sejam tocadas pelo poder de Deus. Elas não precisam ser tocadas pelas palavras da Sara. Elas não precisam ser tocadas pela palavra da pastora Adriana. Elas não precisam ser tocadas pela bispa Bianca. Mas elas precisam do toque do teu Espírito Santo. Elas precisam do poder e da glória
Não tem estratégia humana. Não tem nada que esse mundo possa fazer por você. É só o poder de Deus. É só a glória de Deus. E é aonde Sara? É aonde Sara? É prostradas aos pés de Jesus. Deus nos chama para o secreto, para a intimidade. Aleluia. Você pode sentar dando glória. Deus colocou uma mensagem no meu coração, e por onde eu vou, é essa mensagem que eu tenho compartilhado. O Espírito Santo, de ano em ano, vem falando comigo sobre a necessidade de voltarmos ao lugar secreto. E não somente voltarmos, mas a desenvolvermos uma intimidade como nunca tivemos com Jesus. Como a pastora me apresentou, eu estou com Jesus desde que nasci, porque tive o privilégio de nascer numa família cristã. Minha avó, minha mãe estão aqui, uma grande alegria. E o que eu vejo é que não importa quanto tempo você está na igreja. Existem pessoas que podem estar 10, 20, 30 anos frequentando a igreja todos os domingos e ainda assim não conhecer Jesus intimamente. Eu escrevi esse livro, Conhecendo Jesus Intimamente. E na verdade eu nunca imaginei na minha vida que eu escreveria um livro. Eu estava sentada em frente ao computador e eu comecei a preparar uma série de mensagens para o nosso grupo de células, no qual eu dava na época. E quando eu olhei para cada tópico que eu tinha escrito, e eu olhei para aquilo, um esboço, isso aqui pode se tornar um livro. Me veio esse pensamento. E aí eu fechei o computador e não pensei mais muito naquilo. Para minha surpresa, naquela semana, nós estávamos no culto e o pastor já tinha se prolongado, mas ele disse assim: eu sei que eu já passei do horário, mas o Espírito Santo me incomoda porque eu preciso declarar uma palavra. Ele disse assim: existe alguém aqui que escreveu o esboço do que poderia se tornar um livro? E Deus está dizendo que você não se sente capaz para escrevê-lo, mas que Ele vai te ajudar a escrever. Eu gelei naquele momento, porque foi realmente o Espírito Santo me impulsionando a escrever. Mas não sei se é assim com todo mundo. Pelo menos, né? Eu passei um bom tempo dando desculpas para não escrever esse livro. Mesmo Deus já tendo confirmado. E Ele foi me dando outras confirmações, inclusive. Depois eu fiquei mãe e eu pensei, meu Deus, como que eu vou escrever esse livro agora? Né? Vivendo a maternidade 100%, de maneira integral. E o Espírito Santo começava a me incomodar. E eu disse: Deus, quem sabe eu vou deixar para escrever esse livro no ano que vem? Porque agora eu estou muito envolvida com a maternidade e eu não vejo como que eu vou conseguir ter tempo, quem é mãe sabe. A pastora Adriana é muito mais do que eu, né? Tem 3, vou chegar lá ainda, amém. Mas eu disse, não, como que eu vou encontrar tempo para escrever? Mas eu disse assim: Senhor, Tu sabe todos os tempos. E se for o tempo, eu quero que o Senhor fale comigo. Esse é o tempo de eu escrever? E aí o Espírito Santo, também naquela mesma semana, usou uma irmã da igreja e ela disse assim: Sara, eu sonhei com você. E
nesse sonho você estava sentado junto com a sua avó e você estava com um livro com uma capa bem grande nas mãos. E eu disse, amém, já entendi, Senhor. E por fim, eu não calculei o tempo até hoje, mas todo o processo do livro deu menos de 3 meses, foi uma loucura. Mas eu decidi obedecer. E está aí o livro. E uma das mensagens, que inclusive um dos capítulos fala inteiramente sobre uma das experiências que nós vivemos, eu e meu marido. Hoje nós já temos quase 11 anos de casado, mas no início do nosso casamento, a gente tinha em torno de uns 2 anos de casado, nós estávamos em um propósito de oração. Você está comigo? Amém? Fica ligada. Diz assim, estou ligada. Amém. Nós estávamos nesse propósito de oração, onde à meia-noite, à 1 da manhã, nós orávamos. E antes de começar a orar, nós abríamos a Bíblia e depois seguimos para a oração. No primeiro dia, eu abri a Bíblia, simplesmente abri. E foi na passagem de Ezequiel 47. Quando eu abri, não li, mas não dei muita importância. No dia seguinte, não com a minha Bíblia, e não fui eu que abri, foi o meu marido. Ele abriu, no segundo dia, adivinha onde? Ezequiel 47. E no terceiro dia aconteceu a mesma coisa. Eu disse, ok, Deus, já entendi. O Senhor quer falar algo. Mas o que o Senhor quer falar ao nosso coração? E como eu mesmo já disse, eu cresci num lar cristão. O meu marido se converteu aos 12 anos de idade. E nós já estávamos há anos dentro da igreja. E eu não sei se você conhece essa passagem, mas onde o homem de Deus leva o profeta Ezequiel em frente a um rio. E ele leva esse homem a entrar, ao profeta, a entrar nas águas, a entrar no rio. Então, de primeiro, assim como se você for na praia, em um rio, você primeiro coloca os pés, vai sentindo a água. Daqui a pouco o profeta foi levado até águas que davam nos joelhos. Depois, águas que davam nas cinturas, até águas nos ombros e até que fosse um rio, onde ele estivesse completamente submerso. E eu disse, ok, Senhor, o que o Senhor está querendo falar através dessa palavra? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor está nos dizendo? E aí o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. Sara, Luciano, eu quero que vocês me conheçam intimamente. Eu quero que vocês se aprofundem na minha presença. Eu quero que vocês saiam daquilo que é raso, daquilo que é superficial, até que seja um ponto onde vocês estejam completamente submersos na minha presença, porque é nesse lugar onde eu sou quem direciono vocês. Sabe por quê? Quando nós estamos na beirada, quando nós estamos com a água nos joelhos, quando estamos com a água na cintura, nós mesmos controlamos a nós mesmos. Se a gente quer ir para a direita, a gente vai, né? Para a esquerda a gente vai também. Mas se você estiver no fundo, quem comanda você? Nós podemos lembrar também que essa passagem diz que as águas correm do trono de Deus, e essas águas representam a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem quer direcionar os seus passos, direcionar a sua história, mas depende de uma decisão de você, de entrar no rio e ir a águas mais profundas, onde você não se governa mais, mas o Espírito Santo de Deus que guia a sua vida. E que melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus? Eu sempre digo, a vontade de Deus, a palavra de Deus diz, é boa, perfeita e agradável. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Como que na nossa loucura nós podemos achar melhor que eu sei decidir o que é melhor para mim do que Deus? Mas é uma decisão de entrar no rio. É uma decisão
de experimentar daquilo que o Senhor tem para você. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Nós vamos até com a água pelas cinturas e dizemos: aqui tá bom, eu não preciso mais. Mas o quanto você vai experimentar de Deus depende de você. Ele tem sempre mais, abundante, infinitamente mais. Você está entendendo? Deus, Ele quer nos levar a esse lugar de intimidade, onde nós amamos a sua presença, onde nós não desejamos outro lugar do que a sua presença, de que estar imerso em sua presença. Mas sabe, mulheres, nos dias atuais, tem muitas coisas que nos distraem. Tem muitas coisas que roubam o nosso foco da presença de Jesus. Nós agimos no nosso dia assim como Marta. Nós já acordamos, temos muitas coisas para fazer e nós esquecemos do que? Da melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, que é estar na presença de Jesus, aprendendo dele. Como tem estado o seu relacionamento com Jesus? Você tem se dobrado, se prostrado e buscado a face de Deus? Ou você tem buscado ajuda humana para resolver os seus problemas? Estratégias humanas? Você tem aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais valoroso, ao fechar a porta do seu quarto e dobrar os seus joelhos? E às vezes, usamos como nossa última alternativa, ao invés da primeira. E eu amo a passagem onde conta a história dos discípulos e da multidão. Eu escrevi isso no livro. Nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos a multidão que acompanha Jesus porque está interessada naquilo que Jesus pode fazer por ela. É ou não é? A multidão queria Jesus porque Jesus multiplicava pão e peixe. Está comigo? A multidão queria Jesus porque Jesus fazia milagres, porque Jesus ressuscitava mortos, porque Jesus curava o paralítico, porque Jesus curava os cegos. Por onde Jesus ia, as multidões o seguiam. A fama de Jesus era tão grande. Mas existe outro grupo, os discípulos, os 12, os mais íntimos, os mais próximos, aqueles que sentam à mesa com Jesus, aqueles que desfrutam de um relacionamento com Jesus, aqueles que aprendem com Jesus face a face. E ainda dentro dos 12, existiam os 3 mais íntimos. Quantos amigos íntimos você tem? A gente tem amigos íntimos que dá para contar nos dedos de uma mão só. É ou não é? É ou não é? E esses 3 experimentaram coisas que os outros 12 não experimentaram por estarem mais íntimos de Jesus. Deus tem revelações do céu para os íntimos, para os próximos. Mas sabe algo interessante? Jesus percebendo a multidão, Jesus percebendo que as pessoas o seguiam, não porque reconheciam Ele como Cristo, não porque reconheciam Ele como Filho de Deus, mas por aquilo que Ele poderia oferecer. Jesus começa a confrontá-los. E as palavras de Jesus foram tão duras que as pessoas começaram a ir embora. E as pessoas diziam: quem pode ouvir essas palavras? Mas sabe, Jesus ele nunca esteve interessado em números.
Ele está interessado em corações, em discípulos, em relacionamentos íntimos. E ele olhou para os 12 e disse: ei, diga assim, ei, cutuca a mulher ao teu lado, diz, ei. Jesus diz assim, ei, e vocês, não vão ir embora também? E Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, diz uma das frases mais lindas: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mulher, para onde iremos nós, senão aos pés de Jesus? A palavra de Deus diz em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder de Deus, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Nós temos aqui uma mulher, e eu quero que você entenda todo o sofrimento dessa mulher. Nós, como mulheres, sabemos que não é nada agradável ter que passar 7 dias por esse momento, por esse período. Você imagina uma mulher durante 12 anos sangrando. E essa mulher, ela não só sangrava fisicamente, mas no seu interior. Porque naquela época, as mulheres que estavam nesse período, elas tinham que ser excluídas da sociedade, porque elas eram consideradas impuras durante esse período. Quem a tocasse ficaria impuro também. Então ela era retirada da sociedade por um tempo, para então voltar. Você imagina que essa mulher nunca saiu desse lugar? Você imagina o sofrimento não só físico, mas na alma dessa mulher, que sangrava há anos por dentro, porque ela não tinha contato com a sua família, com seus amigos, com a sua comunidade, ela não podia sair na rua. E deixa eu te falar, se ela saísse, ela poderia ser o quê? Apedrejada. Você entende o que essa mulher passava? E Sara, por que tu está tocando no ponto dessa mulher? Porque talvez você seja assim como essa mulher do fluxo de sangue. Talvez você esteja sangrando há anos e que ninguém vê. Por dores, traumas,
sofrimentos. E olha o que a palavra de Deus diz. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que tinha. E nada resolveu, só piorou. Talvez você tenha gastado o seu dinheiro, a sua força, as suas estratégias em mãos humanas para resolver os seus problemas. Mas Deus está te dizendo que só o toque de Jesus pode curar certas feridas e sangramentos. Mas será que nós temos recorrido ao lugar certo? Será que estamos indo aos pés de Jesus para ser curada, para ser restaurada, para ser transformada? Quais estratégias que você está usando? Ei, eu te digo, tem poder de Deus para você. Mas aonde você está correndo por essa ajuda? Existem sangramentos que a vida nos impõe, traumas, abandono, rejeição, palavras que feriram, decisões erradas, feridas causadas pelo pecado, consequências de escolhas ruins. Talvez você esteja lidando com um sangramento que ninguém vê e nenhuma estratégia tem funcionado. Quando os recursos humanos não bastam. Deixa eu te dizer, existem batalhas que só podem ser vencidas em oração, com os nossos joelhos dobrados. Muitas pessoas tentam resolver problemas espirituais com soluções naturais. É como a gente tentar colocar um band-aid em um câncer, não vai adiantar. Mas milagres acontecem quando ousamos sair da nossa zona de conforto. E essa mulher fez isso. Ela resolveu sair da sua zona de conforto e resolveu ir ao encontro de Jesus. Sabe? Ela não podia sair na rua, ela não podia ser vista, mas ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Ela ouviu como alguém, como a sua última esperança de que ela poderia ser curada. Porque ela já tinha gastado seu dinheiro em tudo e nada resolveu. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu sair da sua casa. A Bíblia mesmo diz, eu li, ela estava o quê? Com medo, trêmula. Pensa o pavor que ela passava para ter saído de casa, para ter essa decisão de sair, de ir ao encontro de Jesus. Mas ela teve uma fé tamanha e uma fé radical de que se eu apenas tocar na bainha de Jesus, eu sei que a cura virá. Estamos exercendo essa fé? Tudo é decisão. Assim como para entrar no rio e ser completamente submerso pela presença de Deus, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso dar o meu passo em direção ao rio, à presença de Jesus. Assim como essa mulher, para ser curada, restaurada, transformada, ela precisou sair da sua zona de conforto para tocar em quem? E é só Ele. Não existe outro lugar. A sua vida, a sua depressão, a sua ansiedade, o seu casamento, seja lá o problema que você tem, a sua cura física,
Se você tiver uma fé radical, se você decidir sair desse lugar de conformismo, de superficialidade na presença de Deus, não há nada que o poder de Deus não possa fazer por você. Ela não apenas acreditou que poderia ser curada, mas ela agiu conforme a sua fé. Aleluia. Foi a decisão que mudou a sua vida, a sua história. Você está entendendo que hoje você pode tomar a decisão que vai mudar toda a sua história? Posso ouvir um amém? Não, vocês não entenderam nada até agora. Você entendeu que hoje você pode tomar a decisão que vai mudar toda a sua história? Qual é essa decisão, Sara? É me jogar aos pés de Jesus Cristo. É olhar com os olhos fixos em Jesus e que nada mais importe que a presença dEle. Eu não quero ser alguém que se relaciona com Jesus de maneira interesseira, somente por aquilo que Ele pode me dar, somente por aquilo que Ele pode me oferecer. Eu quero Jesus porque eu amo, porque eu amo a sua presença. Nós precisamos levantar mulheres de oração, mulheres que amam a presença de Jesus mais do que tudo, que dobram os seus joelhos e entendem que é só em Jesus e é no lugar secreto que Ele faz o impossível acontecer. A minha avó está aqui, através da vida da minha avó, que toda a minha família conheceu Jesus. E hoje seus bisnetos amam a Jesus já. Eu já estou brincando que a Alice já é uma pregadora. Vai lá no meu Instagram que tu vai ver ela pregar. E sabe, a minha avó, ela disse o quê? Quando eu conheci Jesus, eu não coloquei o pé na água. Eu me joguei por completo. Eu me entreguei por completo. E ela pôde ver toda a sua família restaurada, curada, transformada. Qual que é a decisão que está te faltando, mulher? Para que o teu casamento seja curado, transformado, restaurado. Para que os teus filhos sejam restaurados. Para que a tua alma seja restaurada. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Basta um toque em Jesus para tudo mudar. Olha para a mulher que está do teu lado e fala isso. Basta um toque em Jesus para tudo mudar. O poder que sai de Jesus. Como que foi? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o quê? Mais alto, o quê? Ele para tudo. E ele diz o quê? Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Os discípulos olharam. Tá louco, Jesus? Como é que tu tá dizendo isso aí? Tá todo mundo te tocando. Tá todo mundo encostando em ti. Como tu pergunta se alguém te tocou? Mas ele diz: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu o poder. E sabe, olha que lindo. Jesus, ele não quer só curar o teu físico, mas ele quer curar a tua alma e restaurar a tua identidade e te restaurar como filha.
Sabe por que Jesus, o que Jesus fez? Ele parou tudo para restaurar a identidade daquela mulher. Porque era uma mulher que se escondia, porque era uma mulher que não podia ser vista, porque era uma mulher que sofria por fora e por dentro. Mas Jesus sabia que ela precisava ser restaurada, curada, não só no físico, mas diante as outras pessoas, diante a sociedade, que a desprezava, que a via como uma impura. Jesus restaurou a identidade dela e a chamou de filha, a curou, a restaurou por dentro, por fora. Você está entendendo que é isso que o poder de Deus pode fazer por você? Se os médicos, os recursos e as estratégias falharam, corra para aquele que nunca falha. Um coração desesperado por Jesus nunca sai da mesma forma que entrou. Temos corações de mulheres desesperadas pela presença de Jesus aqui? Fica de pé. Temos corações de mulheres desesperadas pela presença de Jesus? Gente, vocês viram o quadro que a Ana pintou? Olha para lá. Mulheres que querem mergulhar em Jesus, na presença, na glória de Jesus. Aleluia! Deus não resiste a um coração quebrantado. Você pode estar sangrando há anos, mas a cura pode acontecer hoje, aqui e agora. É o toque de Jesus, é o poder de Jesus para restaurar no mais profundo da alma, do íntimo. Feche os teus olhos, erga suas mãos aos céus. E se você quer a cura de Jesus, se você quer a restauração, se você quer o milagre, aquilo que só o Senhor pode fazer pela tua história, hoje, aqui e agora, erga a tua voz e se erga com fé, com autoridade e desesperada pela glória de Jesus, pela presença de Jesus. Toque em Jesus, toque em Jesus, toque em Jesus. Esqueça da mulher que está do teu lado. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Estratégias humanas têm limites, mas o poder de Deus não. Eu quero convidar você, que assim como essa mulher do fluxo de sangue, que sofre há anos, que está sangrando por dentro, e precisa de algo que só o poder de Deus pode fazer. Se é no teu físico, se você precisa de uma cura física, se é na tua mente, na tua alma, depressão, ansiedade, bipolaridade, se é no teu casamento, na tua história, na tua família, eu quero te pedir que assim como essa mulher do fluxo de sangue que saiu do seu lugar ao encontro de Jesus, que você venha desesperada aqui na frente, para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer, e nós vamos orar. Se você deseja esse toque de Jesus, passe à frente. Se você deseja se ajoelhar, se prostrar, é você e Deus, esquece quem está do lado. É Ele quem opera, é Ele quem faz. Esquece a Sara, esquece a banda, é o poder de Deus.